Eu cheguei na Deus Amor, ela tinha só 3 anos de idade. E eu encontrei uma igreja diferente, uma igreja com amor, uma igreja com muito temor a Deus e obediência. E isso mudou a minha vida, mudou meu ponto de vista e mudou o modo que eu entendi a palavra de Deus. A Igreja Deus de Amor, ela começou a crescer pelos milagres e maravilhas que Jesus operava. E não somente por isso, porque ela tinha muitas orações. As orações realmente moviam a mão de Deus. E como a igreja começou a crescer com as operações que o Senhor fazia, de pessoas sendo curadas do câncer, pessoas curadas da paralisia, e isso era mostrado. Quando eu era pequena, eu via as muletas penduradas na parede da igreja. Isso foi chamando a atenção. E então minha mãe e meu pai resolveram entrevistar as pessoas que estavam sendo curadas para passar no rádio. Aí que começou o Conte a Bênção. E outras igrejas acharam interessante e começaram a fazer o mesmo. E a Igreja Deus de Amor começou a imitar aquilo que Jesus fazia. Ele usava os milagres e maravilhas, atraía as pessoas como se fosse uma isca ao peixe e ali levava o evangelho. Foi algo maravilhoso. A Igreja Deus de Amor imitou exatamente o modelo que Jesus fez, trazendo as pessoas pelos milagres e maravilhas que ele fazia. Eu pude contemplar uma criancinha que nasceu com os olhos, sem os olhinhos, fechadinhos. E a mãe chorava. E eu falava, Jesus, faz um milagre nessa criança. E de repente, um missionário foi em direção daquela criancinha. E começou a formar os olhinhos, abriu os olhinhos. Ai, foi tanta alegria, irmãos. Saltávamos de alegria, de glórias a Deus. Oh, que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. No ano de 1978, aproximadamente, o saudoso missionário Davi Miranda estava fazendo uma concentração e, naquela época, houve uma grande perseguição contra a igreja. E o saudoso missionário Davi Miranda chegou ali dizendo que daquele dia ele só ia pregar, ele estava assim meio abalado com a perseguição. Mas quando ele subiu no altar, o Espírito de Deus se apoderou dele de tal maneira, foi uma das maiores concentrações que eu já vi em toda a minha vida. Cerca de 20 pessoas paralíticas andaram, milagres extraordinários. E o poder de Deus foi tanto naquele dia que nós sentíamos como o Senhor Jesus estivesse caminhando em nosso meio. Mas naquele dia foi o dia que Deus usou poderosamente o saudoso missionário Davi Miranda ali na praça em Curitiba. O Senhor, acompanhado pelo seu pai, né? Ele tinha, a cabeça dele normal e tinha mais uma cabeça do lado que era um tumor cancerígeno muito grande. E ele tinha ouvido a voz da libertação pelo rádio, então ele tinha tanta fé que no pegar o LP de oração do missionário Davi Miranda, ele ia ser curado. E realmente, quando ele tocou na mão, aquela bola tremenda estourou, mas deu aquela enxurrada aquele tumor cancerígeno, né? E eu contemplei aquilo lá, vou à frente da livraria, o cheiro tão mal, mas isso daí não importava. O importante é que Deus curou e Deus deu a vitória para ele, porque ele veio com muita fé e a fé agradou a Deus. No ano de 1996, estava passando por umas certas enfermidades, inclusive uma degenerativa, espondiloartrose da coluna lombar. E uma irmã da Igreja Pentecostal Deus de Amor me convidou para vir a um culto com missionário. E sendo assim, quando foi feito o apelo, eu aceitei a Jesus como meu único Salvador. Nós, quando vemos os milagres acontecerem na igreja, dentro da igreja, nos cultos, é maravilhoso você saber que a igreja está operando, o Senhor está operando dentro dessa igreja. Só que quando acontece conosco, é totalmente diferente, porque aí você sente a presença de Deus atuando no seu próprio corpo. Isso é maravilhoso. Quando eu fui ali ver aquela maravilha que fazia ali, naquele cinema cacique, que o cego enxergou ali naquela hora, muita gente endemoniada ali. Aí nós viemos dali
do cacique, nós viemos ali para Fernão Salles, na salinha, eu também fui. Aí fomos para a Conde de Sarjeta. E hoje estou muito assim, impressionada, porque, glória a Deus, aleluia, quando ele desceu aqui da Conde de Sarjeta para cá, falou com o irmão Zé da banda, que hoje já dormiu no Senhor, pastor Laércio, falou para ele assim, pro Zé, irmão Zé, aqui não é uma benção, irmão Zé? Aqui não é uma benção? Vamos lá ver, vamos ver se nós compramos aqui, que estava muito cheio a Conde de Sarjeta. Aí o dono daqui falou assim, olha, você não vai poder comprar não. Me marcou isso, que ele falou, eu vou comprar. Pela minha fé, ele foi no banco, emprestou dinheiro e comprou pela fé, e nessa fé nós estamos até agora. Jesus convida para com ele viajar, é uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Quem veio aqui morreu na cruz para nos salvar, e o Evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com ele. Canta, igreja. Houve um momento muito importante no nosso evangelismo, quando o missionário Davi Miranda, ele sentiu de Deus, porque Deus começou a falar com ele, ele achava que a igreja ficaria só no Brasil. Ele chegou até a comentar isso com a gente em muitas reuniões. Mas de repente Deus começa a inquietá-lo e ele começa a trazer isso para as nossas reuniões de obreiros, que Deus estava falando com ele, que ele deveria levar também a igreja Deus é Amor a outras nações, atravessar fronteiras, como nós sempre dizemos, além das fronteiras. Depois eu fui entendendo que o evangelismo, que a obra missionária, já está dentro da palavra de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Aí então eu entendi que, desde o nascimento da igreja primitiva, a obra missionária e todos aqueles que estão envolvidos com a obra já estão incluídos nesse chamado missionário. Eu entendo que esse foi um momento muito importante, que ali Deus estava já fazendo um grande mover no coração do saudoso missionário Davi Miranda e também nossos corações para que a igreja alcançasse o mundo todo. A Igreja Deus e Amor começou em muitos países, em pequenos salões. Hoje, graças a Deus, são megas igrejas. Por quê? Porque o ídolo do Senhor Jesus foi obedecido e chegamos lá, vencemos todos os grandes desafios terríveis. Eu me recordo muito bem que eu era pastor em Maracaibo, no país de Venezuela, onde a Igreja Pentecostal Deus e Amor sofreu uma das maiores divisões da história, que o nosso procurador quis ficar com toda a igreja do país de Venezuela para ele, o qual eu respondi
eu somente entregarei a igreja para você com a ordem do nosso presidente mundial, que naquela época era o missionário Davi Miranda. E aquela pessoa ficou muito brava e foi me denunciar às autoridades para que eu fosse expulso do país da Venezuela. E a graça de Deus foi tão maravilhosa que a maioria dos membros ficou com a Igreja Deus e Amor e todas as pessoas me apoiaram de tal maneira que as autoridades venezuelanas não conseguiam ter acesso a mim para supostamente me tirar do país. Sempre quando nós encontrava desafio no nosso coração, a gente tinha uma convicção que no Brasil havia milhares de pessoas que estavam de joelhos dobrados, clamando a Deus por nós. E ali vencemos, inauguramos muitas igrejas Deus e Amor, de tal maneira que hoje já estamos nos 5 continentes com a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Estrela Souza. Estou vendo aqui a lancha, a irmã Regiane. Olha, ela está linda. Olha só a potência do motor, 100, né? 12 lugares para fazer a obra do Senhor Jesus. Muito obrigada, irmã Débora, vó Ereni, por vocês terem abraçado essa causa, pelas orações, por ter acreditado que o trabalho faz a diferença. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês a cada dia mais. Eu estou super feliz por isso. É uma bênção assim de muito tempo, é um sonho de Deus realizado na minha vida grandiosamente. Olha só o nosso slogan aqui, ó. Que coisa maravilhosa. A Igreja Pentecostal Deus e Amor agindo. Olha o tamanho dela. Como eu disse, eu vou chorar porque é uma bênção de Deus, né? Realizando nossa vida, na minha vida, para trabalhar com nossas crianças, para levar o ID do Senhor Jesus aonde a gente leva muito tempo para se levar, né, para chegar lá. Então o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, é tremendo, não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida, através da vida de vocês, pela diretoria, o abração, meu muito obrigado, a irmã Débora, pelo carinho, pela força, a vó Ereni, a irmã Regiane Tinoni, todos aqueles que acreditam no meu trabalho, que Deus venha abençoar a vida de vocês grandiosamente para a honra e a glória de Deus. Amém. O que eu posso dizer a respeito da Fundação Reviver quanto ao seu início é que foi bastante difícil. Era um grupo de irmãs querendo fazer o bem, lideradas pela nossa presidente, a minha mãezinha, Ereni Miranda, porém não tinham nenhum conhecimento sobre o que era uma fundação, como funciona isso. A demanda era grande, havia principalmente pessoas idosas que precisavam de amparo, de um local aonde se abrigar, pessoas que viviam sozinhas, vinham à igreja, acabava o culto, essas pessoas ficavam ali, começava o segundo culto, aquelas pessoas permaneciam, às vezes vinha a vigília e esses idosos estavam no mesmo lugar. Era preocupante a situação, algo precisava ser feito. Então estas irmãs resolveram agir. Foram até o missionário Davi Miranda, pediram para formar uma fundação e ele concordou. E elas colocaram mãos à obra. Foi muito difícil, porque não tinham conhecimento, não sabiam nem por onde começar. Mas graças a Deus, o Senhor sempre conduz tudo da melhor maneira possível. E foi guiando pelo Espírito Santo e elas foram iniciando o trabalho. A primeira obra a ser realizada foi a casa-abrigo de idosos, numa área não muito apropriada, com escadas, coisa que às vezes dificulta a locomoção dos idosos, mas logo Deus tomou providência sobre isso. A segunda grande atividade foi a creche Arco-Íris, aonde abrigamos e atendemos crianças em situação de grande vulnerabilidade social. Ademais disso, são crianças que realmente correm risco de vida, porque os seus responsáveis, ou o pai ou a mãe, geralmente são pessoas
viciadas em drogas, remédios ilícitos, e as crianças, por tabela, acabam sofrendo as consequências dessa atitude dos seus responsáveis. Mas ali, na creche Arco-Íris, essas crianças são cuidadas com todo carinho, com toda atenção e recebem muito amor, como de fato toda criança deve receber. A Fundação Reviver hoje é enorme, gigantesca, tem atividades em todo o Brasil. O começo foi difícil, mas o nosso Senhor sempre esteve conosco. No dia 10 de junho do ano de 2012, foi realizada a passeata em comemoração aos 50 anos de fundação da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e foi muito impactante porque percebemos a união do povo de Deus, a alegria, a nostalgia. Era como se fosse um dia de agradecimento a Deus. Eu vi aquele momento, pessoas sendo impactadas, emocionadas, pessoas que choravam, relembrando desde o início da história. E para mim também foi muito impactante por isso. Milhares de discípulos lotaram o velório do missionário Davi Miranda, que morreu aos 79 anos na noite de sábado, vítima de um infarto. Entre palmas e agradecimentos a Deus, o que também chamava atenção era a passagem de 2 Timóteo 4:7. No falecimento do missionário Davi Miranda, meu sogro, é claro que eu tive temor, como a maioria das pessoas teve. O temor de que a Igreja Pentecostal Deus e Amor não pudesse sobreviver a semelhante desastre. Foi um desastre, meus irmãos. Foi um desastre mesmo. Mas ele deixou um legado que foi agarrado por muitos, incluindo eu, meu filho. E a igreja prossegue. E se vier a peste entre o meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, presta atenção, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi muito difícil a partida do meu pai. Meu amigo, meu conselheiro, sempre estava ao meu lado quando eu precisava. E eu, naquele momento, como que se eu tivesse perdido toda a minha segurança. Como filha, é difícil falar a partida de um pai. Meu pai está com o Senhor, eu sei que Ele está melhor do que eu. Mas como nós somos falhos, estamos em carne, a saudade vem. Eu fiquei 3 anos em choque praticamente, 3 anos com uma dor imensa, um vazio enorme da ausência dele. Depois aquela dor foi passando e só ficou a saudade. Mas nós continuamos lutando. Ele não está ouvindo nada disso que eu estou falando. Mas eu sei que no desejo dele, ele gostaria que nós continuássemos fazendo o que ele fazia. E eu estou seguindo os passos de Jesus, seguindo o exemplo dele de um homem lutador. E eu quero lutar pela obra como eu tenho lutado até hoje. Eu não preciso ficar falando o que eu faço, o importante é que o Senhor o sabe. Mas eu estou muito feliz porque a igreja permaneceu de pé. É uma prova de que esta igreja não era dele. Esta igreja é do Senhor. Meu pai está com o Senhor, descansando, e eu posso fazer hoje as palavras de Paulo, as palavras de meu pai. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Papai, como eu dizia, papi, saudade de você. Ouvintes queridos, esta é uma transmissão diretamente de São Paulo, da sede mundial das igrejas Deus e Amor, aqui de São Paulo, aqui do Brasil. Ouvintes queridos, continuem conosco, que no decorrer desta transmissão, os milagres vão acontecer, não só aqui em nosso meio,
mas também aí na tua casa, na tua vida e na vida da tua família. Olha, falando em proporção, o batismo nos anos 80 era realizado praticamente em todo o estado de São Paulo, vinham para a sede, para a represa do Guarapiranga, fazer o batismo. E nesse dia, principalmente no meu batismo, foram batizados mais de 4.000 pessoas. Então isso marcou, impactou muito. Hoje nós temos o batismo já em determinadas regiões, setoriais, cidades principais têm os seus respectivos batismos, mas mesmo assim nós temos uma proporção gigantesca. Uma das partes mais que nos chama atenção nos batismos é o número de jovens que estão cumprindo a justiça divina. É algo para os nossos dias, é algo que podemos glorificar o Senhor por esta grande conquista. Nos anos 2000, o missionário Davi Miranda teve essa revelação que Deus estaria levantando uma nova safra de obreiros. E a partir desse momento, dessa revelação, eu pude observar no ministério um movimento jovem começando. Eu pude ver os jovens indo evangelizar, assumindo igrejas, capitais. Eu pude ver, inclusive eu fui um desses jovens também que começou a fazer a obra, comecei a evangelizar, dirigir igreja. Então foi muito grande o mover depois que o missionário Davi Miranda teve essa revelação. Começou o projeto Expansão Jovem. O projeto Expansão Jovem começou aqui na sede mundial e se espalhou, e você vê esse grande projeto hoje aí no Brasil e no exterior também. Hoje nós vemos aqui o Ministério Regenere também. Então, cumprindo a revelação que Deus deu para o saudoso missionário Davi Miranda, que levantaria uma nova safra de obreiros. Nós vemos isso hoje aqui na nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Bom, tendo crescido na Igreja Deus e Amor e vivido aqui, né, esses corredores foram meu quintal de casa, né? E quantos milagres nós já não vimos, né, aqui nesse templo da glória de Deus, quantas coisas sobrenaturais nós vimos, né? Então isso tudo me traz muita esperança para um futuro da igreja, porque se nós tivermos esse passado glorioso, né, esse é o tema que estamos celebrando, passado glorioso, futuro brilhante, eu enxergo hoje a igreja como um gigante adormecido pela estrutura que nós temos, pelo alcance que nós temos, pela história que o próprio Deus construiu através dessa igreja no passado e agora com tudo aquilo que estamos trazendo de inovações, estrutura e melhorias para a igreja, eu vejo um futuro brilhantíssimo em nossa frente, porque não apenas teremos somente o poder de Deus, isso já é o suficiente, mas também teremos conhecimento da palavra, discipulado, estruturas físicas dos nossos templos e tudo mais que nós precisamos para ser uma igreja ultra relevante no século 21. Então, se preparem, porque se nós somos hoje um gigante adormecido, o gigante acordou.